voltará. Muito bom dia, um feliz sábado. Sejam todos bem-vindos aqui, você que está assistindo através da internet. Essa é a Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. É muito bom vê-lo aqui na casa do Senhor nesta manhã. Muito bom saber que você chegou aqui. Que Deus te abençoe ricamente, que haja sentido e bênção na tua decisão de estar conosco nesta manhã. Queridos, para aqueles que estão chegando agora, que estão aqui pela primeira vez, obrigado, filha querida. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos numa série de mensagens chamada Breve Jesus Voltará. Eu convido você, caso você não tenha acompanhado as últimas mensagens, através do nosso canal lá no YouTube, nossa página no Facebook, Captain Brazilian, assistir as mensagens anteriores. E nesta manhã, nós estaremos começando uma série dentro desta série de 3 mensagens ligadas às 7 trombetas. Eu tenho perguntado a cada sábado e reiteradas vezes, aquilo que você acredita que é verdade mesmo? Ou você acredita que é verdade porque te ensinaram ou te falaram que é verdade, mas você mesmo nunca parou por você para pesquisar e saber se aquilo que você acredita que é verdade é realmente verdade de acordo com a Bíblia? E esta série tem como propósito, através do estudo do livro do Apocalipse, deixarmos de ser conformados com aquilo que nos disseram que é a verdade e passarmos a ter um entendimento pessoal à luz do estudo da Bíblia, daquilo que o Senhor tem de mensagem para nós antes da breve volta de Jesus. Para aqueles, queridos, que realmente se dedicam ao estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia de forma robusta é um divisor de águas na nossa vida. Para quem ler a Bíblia, nunca estará na solidão, pois a Bíblia é uma rica fonte de vida interior. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 7, nós estudamos sobre o tema dos 144.000, e nesta semana nós estaremos começando um estudo sobre as 7 trombetas de Apocalipse 8. Pessoalmente, e eu me sinto desafiado por isso, pessoalmente, eu acredito que essa seja a parte mais difícil do livro do Apocalipse. Por essa razão eu decidi dividi-la em 3 partes, para o máximo possível nós alcançarmos a sua compreensão. Se abriu sua Bíblia, Apocalipse 8, deixa ela aberta aí com você. Antes de entrarmos no texto, eu preciso mostrar para você aqui 3 fotos, 3 imagens, que serão objetos do nosso estudo nesta manhã. O primeiro deles é um incensário. Esse é um objeto de ferro ou de ouro, como descrito na Bíblia. Ele tem uma base, na sua parte de cima ele tem uma tampa, e ele é usado como instrumento para o exercício de espalhar o incenso. Ele é um objeto usado pelo sacerdote para espalhar o incenso. Ali dentro é colocado fogo, e o fogo faz com que o incenso, então, o aroma ele possa tomar conta do ambiente. O segundo objeto que você está vendo ali, é uma representação de um texto em hebraico chamado Mishnah. Esse é um compêndio, é um agrupamento de escritos do povo judeu, dos rabis, que continham muito da tradição judaica. Muito disso, durante muito tempo, era oral, até que eles decidiram colocar no papel. E esse é um documento histórico muito rico, que nos dá muitas informações do que acontecia na vida religiosa, especificamente na época do Templo de Jerusalém. Uma terceira e última imagem tem que ver com o sacerdote. Nós vamos falar bastante hoje do sacerdote. Se eu pudesse usar uma analogia para tornar fácil o entendimento, o sacerdote era o líder religioso, o pastor da sua comunidade, que lá no Antigo Testamento, enquanto o povo estava no deserto, oficiava no santuário, mas depois com a construção do primeiro e segundo templo, ele oficiava lá dentro do templo. Dito essas coisas, queridos, eu gostaria de começar a nossa mensagem. Eu preciso dizer o seguinte a você: nem todos os meus argumentos eu vou dar para você por uma questão de tempo, a leitura do texto, ou em alguns casos não vou nem mencionar o texto,
Mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser um pouquinho mais de aprofundamento, você pode entrar em contato comigo e tudo que eu tenho aqui, que está com o texto na íntegra, eu posso enviar para você num arquivo de PDF pelo teu WhatsApp, tá legal? A fim então de otimizar o tempo, alguns textos eu vou apenas mencionar capítulo e versículo, outros eu nem vou mencionar, mas tudo que eu estou apresentando aqui está fundamentado na palavra de Deus e eu terei maior prazer em entregar isso para você. E finalmente, antes da leitura, eu queria falar um pouquinho para você sobre as trombetas. Antes de nós entrarmos no assunto em si, nós precisamos de ter 3 perguntas iniciais respondidas ou a serem respondidas. A primeira delas, do que se tratam essas 7 trombetas? Segunda pergunta, qual é a natureza dessas trombetas? Terceira pergunta, em qual momento nós temos na Bíblia o tocar, o soar das trombetas? Essas 3 perguntas têm que ficar claro para nós. As trombetas, elas eram muito conhecidas, tanto no povo de Israel no Antigo Testamento, quanto o povo judeu no Novo Testamento. A vida do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, estava muito definida pelo toque das trombetas. As trombetas tinham uma ligação muito grande, queridos, desde a liturgia no templo, até mesmo quando o povo saía para guerrear as guerras santas. E quando nós vamos em ambos os testamentos, nós percebemos que as trombetas, entre outras funções, elas pelo menos tinham 4. Elas estavam ali, primeiramente, para enviar o povo para a batalha. Quando o povo estava indo batalhar, eles iam através do som da trombeta. Também na coroação dos reis de Israel, tinha som de trombeta. Quando, por alguma razão específica, eles queriam fazer um ajuntamento das pessoas, havia som de trombeta. E quando era necessário avisar o povo de algum perigo eminente que se aproximava, eles usavam então as trombetas. No Antigo Testamento, as trombetas estão associadas a alguns eventos históricos, como por exemplo, quando Moisés está lá no Monte Sinai pronto para receber as 2 tábuas da lei, você tem sons de trombeta. Quando Jericó vai ter as suas muralhas caídas ao chão, você tem som de trombeta. Quando os profetas do Antigo Testamento estão anunciando o grande dia do Senhor, você também tem som de trombetas. Já no Novo Testamento, o som de trombetas tem muito que ver com os eventos finais. Você tem Jesus Cristo mesmo, lá no seu Sermão do Monte, Mateus 24, 31, Jesus Cristo fala que no dia que os seus eleitos forem reunidos, haverá som de trombeta. Paulo, pelo menos por 2 vezes, fala sobre o som de trombeta. Quando o nosso corpo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, teremos som de trombeta. Paulo fala que na volta de Jesus teremos som de trombeta. E lá em Apocalipse 1:10 você nota que quando Jesus aparece, Deus aparecendo personificado em Cristo, você tem som de trombeta. Dito essas coisas, agora nós vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 8, do verso 2 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Primeiramente, o que nós temos que nos perguntar em relação a esse texto? Primeira pergunta, qual é o seu referente interpretativo? O livro do Apocalipse é um livro simbólico. Ele está fundamentado em demais passagens, contexto e história, tanto do Novo e também do Antigo Testamento. Uma vez que essa é uma linguagem simbólica, aonde nós buscamos a sua interpretação e o seu significado. E de acordo com esse texto, para que nós possamos entendê-lo, nós precisamos de ir para o livro de Números, Números capítulo 10, lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Números capítulo 10. Nós vamos ler
do verso 8 até o verso 10. Números, capítulo 10, do verso 8 até o verso 10. Diz assim a Bíblia, e eu pediria bem a sua atenção para o texto. O mais importante nessa manhã não são os argumentos, a palavra do pastor, mas é aquilo que a Bíblia está dizendo. Lembrando para você que a Bíblia é sua própria intérprete. Eu amo a Bíblia e espero que nesta manhã o estudo da palavra possa nos motivar a estudarmos com maior profundidade e dedicação de tempo a palavra do Senhor. Números capítulo 10, verso 8 diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. Preste bastante atenção. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão, preste atenção, por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você, pelo menos duas. Primeira delas, qual é o instrumento que está sendo tocado aqui? Trombetas. Segunda pergunta, quem está tocando a trombeta ou as trombetas? O sacerdote. E a implicação básica dessas duas informações conectadas é que se o sacerdote está tocando a trombeta é um instrumento santo. E uma outra pergunta que vem é a seguinte: por que o sacerdote está tocando a trombeta? Primeira razão, quando as pessoas vinham adorar a Deus, elas vinham para sacrificar, traziam o seu sacrifício. E no ato do sacrifício, nós vamos ver isso mais à frente, o sacerdote tocava a trombeta. E por que ele tocava? O texto nos disse: buscando a lembrança de Deus em favor do seu povo. De maneira muito simples, meio que naíve, é como se os homens na terra estivessem pedindo para que Deus se lembrasse lá do céu da aliança de promessa que Deus havia feito com eles. O Senhor prometeu que quando nós apresentássemos um sacrifício, o Senhor iria nos perdoar os pecados. Mas existe uma segunda razão que nós vimos no texto, que quando o povo saía para a guerra, às vezes preocupado ou com medo de ser derrotado por um inimigo mais forte, o sacerdote então tocava a trombeta, como se estivesse pedindo para Deus: Senhor, por favor, se lembre de nós. O Senhor fez uma aliança de promessa dizendo que o Senhor nos livraria dos nossos inimigos. Para que isso não pareça assim um tanto quanto naíve, como eu disse, eu gostaria que você lesse comigo que está em 2 Crônicas, capítulo 13. Um pouquinho mais para frente, 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 12 até o verso 15. Aqui descreve bem, com precisão, o povo vivendo uma experiência, um drama de uma guerra, e no meio disso eles decidem pedir por ajuda e tocam trombeta. 2 Crônicas 13, verso 12 a 15 diz assim: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram, preste atenção, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá.
uma guerra entre o povo de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, de repente, arma uma emboscada. Eles vão tentar vencer e conquistar o reino do sul, colocando exércitos por detrás e pela frente. Quando o exército de Judá nota a situação que eles estão, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, e em contrapartida os sacerdotes tocam a trombeta, e então Deus interfere e livra o seu povo. Em outras palavras, e aqui existe um elemento muito importante para a gente se lembrar, não é só sobre apenas tocar as trombetas, mas é sobre a oração do povo de Deus. O povo ora, o sacerdote toca a trombeta e Deus cumpre a sua promessa de aliança. Deus cuida do seu povo contra os seus inimigos. Dito isso, querido, eu quero que você volte agora comigo para Apocalipse capítulo 8, mas mantenha esse background do Antigo Testamento na sua mente. O povo de Deus indo adorar, trombeta. O povo de Deus indo para a guerra, trombeta. E sempre que o povo ora, sempre que o povo clama, o sacerdote toca a trombeta, Deus vem a fim de salvar, de livrar, de perdoar o seu povo. E agora a gente volta aqui para o texto, Apocalipse, capítulo 8, verso 2 a verso 6. Nós já lemos o texto. Todavia, eu gostaria que você lesse comigo de novo 2 versos desses que nós já lemos. Nós vamos ler o verso de número 2 e o verso de número 6. Apocalipse 8, verso 2 diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Esses 2 versos que nós lemos, eles se conectam, trazendo uma ordem sequencial dos fatos. Esses 2 versos, eles estão caminhando e estão casados. O primeiro verso fala que os anjos receberam trombetas. O segundo verso fala que eles estão prontos para tocarem as suas trombetas. Todavia, entre o verso 2 e o verso 6, existem 3 versos no meio, do verso 3 até o verso 5. E por que nessa ordem cronológica e sequencial dos fatos, há algo inserido no meio disso? Isso daqui é o que os estudiosos chamam de interlúdio, e isso foi colocado a propósito. O verso 3 ao verso 5 foram colocados bem a propósito, por razões específicas que vão justificar a sua existência. Esses 3 versos, eles vão dizer para nós do que se trata essas 7 trombetas. Vão nos dar uma explicação teológica para essas 7 trombetas. Agora veja só, nós já lemos o verso que está no topo, o verso que está na base, mas eu quero ler novamente com você o interlúdio, verso 3 até o verso 5. Diz assim a Bíblia: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que João vê aqui? João, ele vê um anjo. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Aonde está esse anjo na visão de João? De acordo com o que a gente leu, aonde está o anjo? Segundo o texto, verso 3, o anjo está ao lado, em algumas traduções, junto ao altar. É isso que diz na Bíblia. Todavia, querido, embora os tradutores, os biblistas, são homens de uma mente gigante e fizeram um extraordinário trabalho, em alguns casos eles permitiram que pressupostos pessoais teológicos interferissem na hora de traduzir o texto. E esse é um caso. O indivíduo, quando foi traduzir,
ele deixou que um pressuposto pessoal teológico, que uma crença dele interferisse no texto, e o texto aqui, de acordo ao original grego, está mal, sendo mais claro, está interpretado ou traduzido de forma errada. Porque veja só comigo, eu vou te mostrar aqui agora uma cena, eu gostaria que você desse uma olhada nela. Nós vamos falar nesta manhã sobre um altar, chamado altar de ouro, ou altar do incenso, ok? Segundo o que nós acabamos de ler, o tradutor colocou esse anjo junto, ou ao lado, dependendo da tradução, do altar. Só que quando você vai no original, o original diz que o anjo está sobre o altar e não junto ao lado. Se você quiser googlar isso que eu estou te falando, fique à vontade. Na internet você tem available o Novo Testamento grego interlinear. Você vai ver o texto grego e embaixo a tradução literal para o inglês ou para o português. E você vai ver que lá, realmente o texto está dizendo no original que o anjo está sobre, em cima do altar. E eu te pergunto o seguinte: quantos altares nós temos no céu? Porque segundo o tradutor, ele acredita que esta cena está acontecendo, ela começa no céu. Quantos altares nós temos no céu? Um único altar, que é justamente o altar de ouro, o altar de incenso, que fica na parte santa do santuário celestial. E acontece que, de acordo à tradução do indivíduo, ele coloca o anjo, que segundo ele está no céu, ao lado ou junto ao altar de ouro, ao altar de incenso. E por que ele faz isso? Porque o altar de ouro, o altar de incenso, não é um objeto muito maior do que esse, que no caso seria muito difícil nas medidas e proporções do altar para com um anjo estar em cima dele. Então ele decide arbitrariamente, contra o original do texto, colocar o anjo ao lado. Só que a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual sentido teria um anjo estar em cima de um altar, oferecendo incenso justamente num altar que é um altar de incenso? Você consegue entender aquilo que eu estou tentando expressar em relação à imagem não fazendo sentido? Um anjo em pé em cima do altar, oferecendo incenso num altar que é o altar de incenso. Em outras palavras, queridos, o texto não está falando do altar de ouro, do altar de incenso lá no céu. O texto não tem aqui a intenção de colocar o anjo em cima de um altar lá no céu. Se você notar, você vai ver que no verso de número 3, lá no final, o texto fala sobre um outro altar, um altar de ouro. O texto começa falando que João viu um anjo no altar. Na parte de baixo fala sobre o altar de ouro. Em outras palavras, o texto está apresentando para nós dois altares. Um altar que nós chamamos de altar de sacrifício, o altar do holocausto, onde eram queimadas as ofertas, e um outro altar que é o altar de ouro, que ficava dentro da parte santa do tabernáculo. Então nós temos um altar que fica na parte de fora no pátio, altar do sacrifício, e um altar que fica na parte de dentro, lá do templo, que é o altar de ouro. Você já parou para pensar, ou se lembra, e eu mostrei uma foto para você do altar de ouro, o altar do incenso, mas como que em realidade é o altar do sacrifício? Geralmente nós pensamos no altar do sacrifício como um objeto também não muito diferente desse daqui, geralmente nessa altura, e na parte de cima nós temos ali um animal sendo sacrificado. Mas de acordo com a Mishnah, aquele livro que eu mostrei para você, aquele compêndio de escritos lá do antigo povo de Israel, e também de acordo com Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu ali no período do 1º século, o altar do sacrifício era mais ou menos desse jeito. Ele ficava na parte de fora do templo. Ele tinha tamanho
muito considerável, ele era grande. Se necessitava inclusive de escadas para que o sacerdote pudesse subir até o seu topo, onde havia um platô, uma plataforma onde o sacrifício era oferecido. E agora começa o texto a fazer sentido, porque o altar do sacrifício, ele está aqui no templo da terra. E quando João vê o anjo sobre o altar, ele está vendo exatamente o anjo na terra, no templo aqui de Jerusalém, no templo terrestre, e o anjo em cima do altar, porque ele está no altar de sacrifício. E dessa forma, queridos, nós podemos entender o que realmente está acontecendo aqui. O santuário terrestre tinha o templo tinha na sua parte de fora um altar de sacrifício. O sacerdote, ele subia até esse platô, essa plataforma, oferecia sacrifício. Depois que o sacrifício era oferecido, outros 7 sacerdotes tocavam as trombetas, marcando a aceitação do sacrifício que ali for oferecido. Dessa forma, o que João vê é um anjo que está em cima do altar do sacrifício. E esse anjo, ele tem nas suas mãos um incensário de ouro. Ele colhe fogo daquele altar, coloca dentro do incensário. Ele sobe então, vai na direção do céu, e lá no céu, no lugar santo, aonde está o altar do incenso, e o texto diz que ele está diante do trono da presença de Deus, ele oferece ali aquele incenso. E ele oferece aquele incenso também trazendo as orações do povo de Deus aqui desta terra e apresentando diante de Deus. E a minha pergunta para você é o seguinte: por que é tão significativo que desse altar do sacrifício, o anjo pegue, tome o incenso e as orações do povo de Deus e leva isso diante do próprio Deus? Você deve se lembrar que mensagens atrás, quando eu falei sobre os 7 selos, nós vimos lá no 5º selo, que havia o povo de Deus, almas de gente que estava debaixo do altar do sacrifício. E essas almas, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam orando a Deus, clamando, fazendo uma pergunta: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai esperar para nos julgar dos nossos inimigos? Vindicar o nosso sangue por aqueles que estão nos perseguindo? Aquela gente, querido, era gente que tinha sido perseguida, ferida e morta por causa do testemunho que deram e da palavra do Senhor que sustentavam. E a pergunta deles era: até quando? E talvez nesta manhã, eu esteja falando para alguém que também está fazendo a mesma pergunta: Senhor, até quando? Nós conversávamos aqui na classe de escola sabatina. Já existiu na sua vida momentos que parece que você ora, ora e ora, e a impressão que a gente tem é que as nossas orações não passam do teto? E talvez eu esteja falando para gente que está há anos orando por alguém, e você não vê isso daqui de mudança. Talvez eu esteja falando para gente que esteja orando há anos por uma situação pessoal, e não vê isso daqui de mudança. Talvez eu estou orando para gente que está orando por cura, alguém que está à beira de morrer, e parece que a gente não vê nenhuma melhora. E o texto está dizendo para nós que em alguns momentos, queridos, ainda que pareça, eu vou repetir, ainda que pareça que nós não sejamos ouvidos, muito menos atendidos, o texto está falando agora para nós, esse interlúdio está dizendo para nós, que é exatamente o contrário. Que chegou o momento que Deus ouviu a oração daqueles que estão debaixo do altar, e agora esse anjo toma o incenso, toma essas orações, e o anjo vai na direção de Deus, e vai apresentar, oferecer o incenso, está levando o clamor dos seus filhos. E o que acontece, queridos, agora, quando o anjo leva o clamor dos seus filhos para diante de Deus, apresenta a oração daqueles que estão sendo perseguidos? Nesse momento,
quando o incenso é oferecido, quando as orações chegam diante do trono de Deus, alguma coisa na terra acontece. E de acordo com o texto nós vamos ver, o juízo de Deus começa a ser exercido. Deus começa o processo de vindicar o sangue daqueles que morreram por conta do amor e da vontade de Deus. Queridos, esse anjo, quando ele sai da terra, ele não leva apenas o incensário, ele leva as orações daqueles que oraram, que clamaram. Por isso eu quero encorajar você a não desistir de orar. Seja por um indivíduo, seja por uma situação, e se levar anos, louvado seja o nome do Senhor, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O nosso Deus não conhece nem adiantamento e nem demora e tardança. Ore ao Senhor. O texto está dizendo que as orações subiram junto com o anjo para o trono de Deus, e ali foram apresentadas, e quando as orações chegaram, Deus decidiu e foi agir. E agora, queridos, nesse momento, quando Deus recebe as orações, o texto diz para nós que aconteceu o quê? Houve nessa situação algo bem específico. Depois que o anjo, ele oferece o incenso e leva as orações, ele pega o incensário, sai diante do templo, e ele pega o incensário e joga para onde? Na direção do quê? Da terra. Quando ele joga o incensário na direção da terra, o texto diz para nós que houve o quê? Trovões, vozes e relâmpagos. E quando isso acontece, dá-se início ao som da trombeta. A trombeta, então, é tocada. Mas a fim de dar uma solidificada e estarmos certos disso que eu acabei de falar para você, eu quero voltar um pouquinho naquele livro, a Mishnah, e ela conta para a gente um pouco a descrição do que realmente acontecia no templo aqui na terra. Queridos, quando o sacerdote ele ia oficiar, ele exercia um papel que eles chamam no hebraico de tamid. Você não é obrigado a saber disso. A palavra hebraica tamid significa diário. Ele tinha uma rotina diária. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. Quando o sacerdote ia oficiar, ele subia nessa escada na direção do altar do sacrifício que fica na parte externa, no pátio do templo. Mas ele não subia sozinho. Ele subia junto com outro sacerdote que trazia o incensário. E vezes havia um outro sacerdote que ajudava a preencher o incensário. Enquanto ele está subindo e oficiando lá em cima, existe uma quantidade de gente, o povo está ali todo em pé, olhando aquela situação, olhando aquela cena. E depois que ele oficia, dentro ali desse altar de sacrifício, o sacerdote então começa a encher o incensário, coloca-se incenso ali dentro. Quando ele está por descer, quando ele está saindo, o povo agora vê que ele vai indo em direção ao templo, na parte santa, na direção do altar de ouro. E enquanto ele está passando, o povo todo se curva, o povo todo se abaixa, o povo todo fica ali quieto, e eles começam a orar a Deus. O santuário agora vai receber o sacerdote que está entrando com o incensário, e ele vai ali para oferecer o incenso. Depois que ele termina de oficiar o incenso, ele vai no altar de ouro, enche agora de fogo, através do altar de ouro, aquele incensário. Quando agora ele sai para fora do templo, lá fora tem aquela toda a multidão que está esperando, aguardando por ele. E ele sai triunfante, porque ele acabou de oficiar. E quando ele sai, ele pega aquele incensário, e diante de todo mundo, ele joga o incensário no chão. E de acordo com a Mishnah, o barulho é tão forte que uma pessoa ao lado da outra não conseguem se comunicar. A Mishnah chega a dizer que o barulho desse incensário no chão, ele é ouvido de Jerusalém até Jericó. Obviamente ele está usando aqui uma expressão, uma imagem figurada para dizer da força do impacto do barulho. E nesse momento, quando o sacerdote joga isso no chão,
as 7 trombetas são tocadas, marcando naquele momento o fim do serviço diário. É isso que acontecia com o povo judeu no primeiro século, na época do templo, no Antigo Testamento. Em outras palavras, do que Apocalipse 8, nesse interlúdio, está falando? Está falando exatamente do serviço diário que acontecia lá no templo. Só que eu disse para você que tudo que está aqui, a gente tem que buscar uma razão interpretativa, e geralmente está no Antigo Testamento. E por que desse interlúdio aqui, contando toda essa situação, o que ele significa? Eu quero convidar você agora para vir para Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Nós vamos ao Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 10. Nós vamos do verso 1 até o verso 2. Diz assim Ezequiel 10, verso 1 e verso 2. Olhei, e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até abaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins. Escute agora, leia o que o texto vai dizer. E espalha sobre a cidade. Ele então entrou à minha vista. Do que esse texto está falando? Esse texto está falando, queridos, ele está refletindo a ideia de um juízo que viria sobre Jerusalém infiel. O texto está dizendo para nós que Deus aplicaria o seu juízo sobre a parte infiel de Jerusalém ou do povo de Deus. E voltando agora lá para Apocalipse capítulo 8, nós notamos que essas trombetas, elas estão anunciando um juízo, elas estão refletindo aquilo que aconteceu lá em Ezequiel. No entanto, o texto de Apocalipse diz em linguagem simbólica que o anjo estava sobre o altar do sacrifício, onde ele pegou o incenso, de onde havia as orações dos santos, e ele então vai apresentar isso diante do trono de Deus. Só que essas orações não são quaisquer orações que ele está levando para diante do trono de Deus. Nós já vimos, e Apocalipse 5:8 fala, que essas orações eram daquela gente que estava pedindo, orando e clamando para o Senhor até quando? E quando essas orações chegam com incenso, Deus agora responde: o tempo chegou. O juízo que vocês aguardavam, esperavam e reclamavam, o tempo chegou. Só que aqui é um detalhe muito distintivo e importante. O texto não está dizendo para nós que Deus irá enviar um juízo. Porque quando em Apocalipse diz que Deus irá enviar um juízo, o texto está falando das 7 últimas pragas. Aquilo que vai acontecer depois da crise final, do momento de provação ou tribulação final. O texto está dizendo para nós aqui que Deus, assim que as orações chegam junto com o incenso, Deus já começa o seu juízo. Se as 7 últimas pragas acontecem depois da crise final, as 7 trombetas acontecem antes da crise final, já é um juízo por antecipação, um prenúncio, ele é o precursor daquilo que está acontecendo, e a mensagem é a seguinte: que as trombetas, queridos, elas ainda carregam uma mensagem de misericórdia, que enquanto as trombetas estão tocando, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, mas Deus está chamando inclusive os seus inimigos ao arrependimento. Mas depois, nas 7 últimas pragas, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Depois da crise última e final, as pragas, elas estarão aí mostrando a totalidade da ira de Deus contra o pecado e o pecador. E se você notar um fato muito interessante, que até a 7ª trombeta ou a 6ª trombeta, o evangelho estará sendo pregado. E se nós olharmos mais atentamente, nós vamos ver que existe um claro paralelo, e eu vou mostrar para você, entre os selos e as trombetas.
Nós já estudamos sobre os selos. Lá os selos, eles são apresentados, eu lembro que eu usei de 2 sábados para falar sobre eles, num primeiro grupo que tem os 4 primeiros cavaleiros, os 4 primeiros selos. Depois o segundo selo, o quinto e o sexto, ou melhor, 2 selos, o quinto e o sexto. Nós temos um interlúdio, que é exatamente o que nós estudamos na semana passada, 144.000, em Apocalipse capítulo 7. E depois, em Apocalipse capítulo 8, verso 1, nós temos o 7º selo, o qual já está sendo aberto lá no céu, depois da volta de Jesus. De maneira semelhante, as trombetas acontecem da mesma forma. Um primeiro grupo de 4 trombetas que são apresentadas em um capítulo, Apocalipse 8, 2, 3 versos para cada trombeta. Depois 2 trombetas, a quinta e a sexta. Há um interlúdio, que é o capítulo 10 de Apocalipse, que conta daquela visão que João teve, o qual ele recebeu um livrinho pequenininho. Um livrinho que quando ele comeu era doce, mas depois se tornou o que no estômago? Amargo. E depois disso nós temos a 7ª trombeta já tocada depois da volta de Jesus. Só que escuta o que eu vou lhe dizer aqui agora. Nada é por um acaso. Por que que no meio, tanto dos selos quanto das trombetas, há um interlúdio? Porque se no interlúdio dos selos há a resposta sobre quem poderá ficar em pé, qual a identidade do povo que espera Jesus voltar momentos antes da volta de Jesus? Os 144.000 responderam: quem é o povo que espera Jesus voltar? Qual que é a identidade deles? O texto diz para nós que esse povo era um povo cheio do Espírito Santo, porque eles foram selados pelo Espírito e com o Espírito. Já o interlúdio das trombetas, que está lá em Apocalipse capítulo 10, fala sobre o que essa gente estará fazendo antes de Jesus voltar. E se nós lermos Apocalipse capítulo 10 e 11, nós vamos ver que essa gente estará comprometida com a pregação do Evangelho. E queridos, eu quero mencionar um ponto aqui que eu nem escrevi. Geralmente quando nós falamos em crise final, eventos finais, quando a gente pensa nesse momento, a nossa tentação ou tendência, por aquilo que a gente já ouviu e até já leu, é pensarmos que esse é o momento que nós temos que fugir, nos esconder, nos isolar, pois a perseguição está aí e vai nos pegar. Quando nós lemos a história daqueles que viveram sob forte perseguição, nós percebemos que eles tinham 2 coisas em mente. Primeiro, não era a preservação da vida, mas era a preservação da fé. Eles não estavam preocupados em viver ou sobreviver diante da perseguição. Eles estavam preocupados em não renunciar à fé, em não negar os seus princípios, não negar aquilo que eles viveram. Segundo ponto, eles não tinham preocupação de se esconder, eles tinham a preocupação de pregar o Evangelho. Sabendo que aqueles eram os últimos instantes, não passava na cabeça deles a ideia de que outros que ainda não conheciam, continuariam sem conhecer. E o papel deles era estar junto dessa gente e pregar o Evangelho até o último momento que eles pudessem. E esses 2 interlúdios estão falando exatamente disso. Gente selada com e pelo Espírito Santo terá a sua identidade marcada, e essa gente até o tempo do fim terá um único compromisso, em pregar o Evangelho da volta de Cristo Jesus. Agora veja só, dito todas essas coisas, do que essas 7 trombetas tratam? De uma única coisa: do juízo de Deus para com os inimigos do povo de Deus. O tempo chegou, a qual as orações foram ouvidas, levadas diante de Deus, e Deus decide agora começar um juízo para com aqueles que perseguiram o povo de Deus. E nesta manhã, das 7 trombetas, nós vamos ver apenas 2 trombetas. Mas lembre-se, e aqui existe um ponto bem importante: o povo ora, as trombetas tocam. Só que eu quero fazer uma perguntinha para você. Qual é o momento, dentro do que eu já disse para você, dentro do tamid, do serviço diário, dentro do trabalho do sacerdote, qual era o momento que a trombeta era tocada?
depois que o sacerdote oficiava no altar do sacrifício, entrava para dentro do templo, oferecia o incenso, depois que ele pegava o incensário, jogava ao chão, era o quê? Ouvir os sons das trombetas, marcando o fim do serviço diário. E eu quero perguntar o seguinte a você: se nós estamos estudando as 7 trombetas, e eu falei isso lá no começo, qual é o período de tempo que as trombetas começam a ser tocadas? Queridos, há 2000 anos atrás, numa tarde de sexta-feira, lá no Gólgota, no Monte do Calvário, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito foi o quê? Oferecido. E esse é o indicativo que mostra para nós quando as 7 trombetas começam a ser tocadas. Assim como os selos começaram a ser abertos depois da morte e ascensão de Cristo Jesus, a primeira trombeta começa a ser tocada depois da morte e ascensão de Cristo Jesus. E vamos ver qual é a mensagem da primeira trombeta. Diz assim a palavra de Deus, verso de número 7 de Apocalipse 8. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, que pode ser em algumas versões granizo, e houve granizo e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra, e as árvores, e também toda a erva verde. Do que trata essa primeira trombeta? Que começa a ser tocada lá no primeiro século da nossa era. E mais uma vez, a gente não pode vir aqui com achismo, com ideia, com blá blá blá, a gente tem que ir à Bíblia. Livro de Ezequiel, capítulo 38. Livro de Ezequiel, Antigo Testamento, pode voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, capítulo 38. Ezequiel 38 vai dar para nós a interpretação do que está acontecendo aqui. Livro de Ezequiel, capítulo 38, verso 22. Diz assim: contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva de fogo, enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Do que esse texto está falando, queridos? Ele remete à ideia das pragas do Egito. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que são várias as vezes que Deus, quando quer operar juízo em relação aos inimigos do povo de Deus, Deus usa granizo, fogo, os quais causam derramamento de sangue. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui através de Ezequiel, com essa primeira trombeta, que Ele está fazendo juízo contra os inimigos de Deus. Só que o texto diz para nós, voltando a Apocalipse capítulo 8, que o granizo, que o fogo, misturado com sangue, causou dano à árvore e à vegetação. E a gente precisa de saber, o Apocalipse é simbólico. Quem é, ou o que significa essa árvore e essa vegetação? Isaías capítulo 44. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 44. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 4. Nós já percebemos por Ezequiel que granizo e fogo misturado com sangue é frequentemente um símbolo de julgamento no Antigo Testamento. Mas diz assim o verso 2 até o verso 4. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Do que o texto está falando? Segundo a Bíblia, queridos, árvore verde, vegetação, representa o próprio povo de Deus. O granizo, o fogo misturado ao sangue, eles simbolizam o julgamento de Deus contra os crentes apóstatas,
aqueles que se colocaram nas fileiras daqueles que perseguiam ao povo de Deus. Quando você vai a Lucas, não precisa abrir a Bíblia, eu vou explicar, Lucas 23, verso 31. Jesus está caminhando na direção do Calvário. E enquanto Jesus está caminhando com a cruz, ele olha e nota que existem mulheres que estão batendo no peito e estão chorando por Jesus. E Jesus, o ser mais extraordinário que passou por essa terra, olhou para aquelas mulheres e disse assim: não chorem por mim, vocês não devem estar chorando por mim, vocês devem estar chorando por vocês e chorando por Jerusalém. Porque de acordo com Lucas 23, 31, Jesus diz assim: se eu que sou a árvore verde, a erva verde, se estão fazendo isso comigo, espere para ver o que vai ser feito com vocês que são a erva seca. Vocês que não têm vida própria, vocês que espiritualmente estão mortos, vocês que se juntaram em um complô e negaram o Messias, o Deus visível, e colocaram ele na cruz. Do que Jesus estava falando para aquelas mulheres? Que no ano 70, logo alguns anos depois da sua morte, Jerusalém seria invadida pelos romanos, e os romanos causariam uma destruição de Jerusalém. Não sobraria daquele templo pedra sobre pedra, tudo seria queimado e devastado. Do que fala então, queridos? Essa primeira trombeta. Essa primeira trombeta anuncia o juízo de Deus contra aqueles da sua própria casa. O juízo de Deus começa na sua própria casa. Está falando que aqueles, os líderes judeus, eu não estou falando do povo judeu, os líderes judeus, aqueles que armaram para que Jesus estivesse na cruz, o julgamento de Deus viria e começaria com eles. No ano 70, o templo e todo o sistema que girava em torno do templo por esses homens viria abaixo. Deus começa o seu juízo por aqueles que começaram a obra de colocar e pendurar Cristo Jesus na cruz. E nós vamos agora à segunda trombeta, e a última desta manhã. Verso de número 8, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E aqui a expressão chave é a grande montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar. O que significa isso? Qual é essa grande montanha que foi atirada ao mar em chamas? Vamos à Bíblia, Jeremias, lá no capítulo 51. Jeremias 51. A primeira trombeta diz que depois da morte de Cristo Jesus, sua ascensão, lá no primeiro século, para aqueles que foram responsáveis pela morte e crucifixão de Cristo Jesus, do Filho de Deus, no ano 70, Roma invadiu Jerusalém e devastou, acabou com Jerusalém. O granizo, fogo, causaram derramamento de sangue. E agora nós temos a segunda trombeta. Quem é esse monte que foi lançado ao mar? Jeremias 51, verso 25, diz assim: eis que estou contra ti, ó monte que destróis. Novamente, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Como Jeremias descreve esse monte, monte que destrói? De quem que nós estamos falando aqui? Babilônia. Verso de número 63 e 64. Olha o que o texto diz. Jeremias 51, 63 e 64. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores cumprirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, de acordo com a Bíblia,
Lá em Apocalipse capítulo 8, na segunda trombeta, quem é esse monte que é lançado para dentro do mar? Babilônia. Só que você já deve ter se perguntado agora, se o primeiro som da trombeta é tocado depois da morte e ascensão de Jesus, e esse é um juízo que vem contra os líderes religiosos judaicos que crucificaram a Jesus, e se existe uma ordem progressiva e cronológica, e nós estamos na segunda trombeta, como pode a segunda trombeta estar falando sobre Babilônia, que já muitos séculos atrás tinha deixado de existir? Cronologicamente, não pode ser a antiga Babilônia. Venha comigo para a Bíblia, livro de 1 Pedro, algumas páginas antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro está escrevendo aqui uma das suas duas cartas, e no final ele está fazendo aqui uma mensagem de saudação, de encerramento, está se despedindo. E ele diz assim, 1 Pedro 5,13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Mas espera lá, Babilônia nem existia mais. Como é que Pedro escrevendo está dizendo que ele está em Babilônia, queridos? Pedro, João, aqueles que viviam no primeiro século, eles chamavam Roma de Babilônia. Se a antiga Babilônia perseguia o povo de Deus, a nova Babilônia, que é Roma, persegue o povo de Deus. Só que se a antiga Babilônia recebeu o juízo de Deus e deixou de existir, agora a nova Babilônia, Roma, receberá também o castigo de Deus e deixará de existir. E o texto diz para nós que essa montanha, Babilônia, no caso Roma, foi jogada ao mar. A gente tem que se perguntar, o que é esse mar? Porque é um elemento simbólico. Eu não vou ler, mas vou dar o texto para você. Isaías 57:20, Apocalipse 17:15, são dois textos que nos trazem a interpretação daquilo que significa mar. No contexto simbólico profético, mar significa o amontoado de gente, povo, nação. E quando você tem águas agitadas, mar turbulento, está falando daqueles que são ímpios, porque o ímpio ele está sempre atribulado, sempre agitado, ele está sempre enfurecido, ele está louco pela oportunidade de destruir um filho de Deus ou o povo de Deus. E a gente sabe pela história que Roma foi implodida, deixou de existir, porque um tanto de gente, outros povos, veio sobre Roma e acabou com Roma. Só que o texto diz para nós também que a terceira parte das embarcações aconteceram o quê? Também afundaram. E o que significa essa terceira parte da embarcação? Queridos, tanto em Ezequiel 27, de 29 a 32, ali diz que embarcação significa, pelo transporte marítimo, carregar ouro, tesouro, prosperidade, um comércio abundante. A embarcação significa a autossuficiência, o orgulho da prosperidade da sua nação. Ou seja, Roma tanto implodiu socialmente como financeiramente. Em outras palavras, nós percebemos que essas duas primeiras trombetas, elas estão em pares, estão caminhando juntas, estão dentro do mesmo momento. Uma trombeta anunciando o julgamento ou juízo de Deus sobre um poder religioso, responsável por colocar Cristo na cruz. A segunda trombeta trazendo juízo sobre um poder político, Roma, que foi responsável pela perseguição da igreja primitiva e dos primeiros cristãos. Em outras palavras, para nós terminarmos nesta manhã, do que fala as 7 trombetas? Que o Senhor, o nosso Deus, Ele está atento à oração, ao clamor, à perseguição, ao sofrimento, às lutas do seu povo. E por mais que às vezes pareça que o céu está em silêncio, que nada está acontecendo, por mais que às vezes a gente pense que as coisas todas vão ser só resolvidas quando Jesus voltar,
há 2000 anos atrás, depois que o sacrifício perfeito foi oferecido, a trombeta foi tocada, e lá já no primeiro século, Deus deu amostras, vislumbres do seu juízo. As orações daqueles mártires, daquela gente que morreu por não negociar os seus princípios. Essa semana eu estava lendo sobre a história dos valdenses no grande conflito. Se você já leu, leia de novo. Se você nunca leu, leia. Gente que fez de tudo por si e pelos filhos para não negociar nenhum princípio dos valores de Deus. Essa gente está clamando. E o Senhor então começa, por antecipação, mostrar o seu juízo, dizendo: vocês não estão nessa terra largados, abandonados e só por vocês mesmos. E essas duas trombetas, queridos, mostram que o Senhor vindica a causa dos seus filhos. O nosso Deus é um Deus grande, forte, poderoso, que está atento a tudo que se passa na vida dos seus filhos. E agora eu quero contar uma última história pessoal. Eu quero falar aqui a sua mente, ao seu coração. Quando eu era criança e possivelmente estava na 6ª série, meu pai tinha uma boa posição na empresa que ele trabalhava, mas por algumas razões ele saiu e foi colocado, ou se colocou profissionalmente num outro contexto, uma outra empresa. Sempre tivemos uma vida simples, mas naquele momento, dentre toda a simplicidade, foi o nosso melhor momento financeiramente. E uma nova configuração financeira apareceu para a gente. A gente precisou de cortar custos, reduzir gastos, dizer não para alguns gostos, para algumas preferências. E meu pai começou a lutar com a gente para a gente segurar a onda financeiramente. E vocês sabem, é muito fácil a gente se acostumar com aquilo que é bom. Mas agora tenta dar um passo para trás. Voltar um pouquinho, é difícil. E eu me lembro que um dia, quando meu pai estava deixando o meu irmão e eu na porta da escola, quando eu estava assim para sair do carro, eu falei: pai, os meus amigos combinaram que um deles ia comprar coxinha, eu nem sei se você sabe o que eu vou falar aqui agora, e Guaraná Simba. Alguém sabe o que é Guaraná Simba? Se expõe aí, levante a sua mão, passa essa vergonha comigo, tá legal, obrigado. Guaraná Simba é a 2ª categoria dos refrigerantes de segunda. É o mais barato que tem, um 2 litrão. Então um dos meninos falou: amanhã eu vou comprar coxinha e Guaraná e a gente vai comer junto na hora do recreio, do intervalo. E eu falei: pai, eu preciso de R$1, que eu quero participar com meus amigos, o senhor pode me dar? Meu pai falou assim: não vou te dar. E não deu. E já pediu para a gente sair e fechou a porta. E se teve um dia na vida que eu esperei que o recreio não chegasse, foi aquele dia. Nos outros todos os dias de aula era o momento que eu mais esperava. E chegou o tal do recreio. E os meus amigos se juntaram ali e abriram aquelas garrafas de Simba, as coxinhas, e eu perto. Porque eu não tinha levado aquele R$1, não tinha levado aquele dinheiro, que meu pai não tinha me dado. E eles se envolveram tanto ali, em algum momento eu fiquei meio de lado, e eu não aguentei e comecei a chorar. Porque eu não podia estar ali comendo a coxinha, tomando refrigerante com os meninos. E eles foram bacanas comigo, falaram: não, vem pra cá e tal e tudo mais. Mas eu chorei, por não ter R$1 para tomar Simba e comer coxinha. E eu sei, querido, e sabia que meu pai tinha mais de R$1. Tinha ali, era só pegar e dar R$1. Por que ele não me deu? Justamente porque o meu pai, mais do que ninguém nessa terra, me ama. O meu pai não me deu R$1 por amor. Meu pai não me deu aquele dinheiro porque ele tem um compromisso de amor comigo, que ele não negocia pelos meus gostos, minhas vaidades, pelo meu prazer, pela minha satisfação. Porque meu pai sabe que naquele momento a coisa mais importante da minha vida não era Simba e coxinha,
mas era aprender algumas lições que deveriam ser aprendidas para moldar e formar o meu caráter, e entender um pouco mais sobre a realidade da vida. Foi justamente por me amar que o meu pai disse: não, eu não vou te dar. Você precisa de aprender algumas coisas da vida, que se eu agora te der, você não vai aprender. Olha o que a senhora Ellen White diz nesse texto: o teste e a prova sobrevirão a toda pessoa que ama a Deus. Escute só: o teste e a prova sobrevirão a toda pessoa que ama a Deus. O Senhor não opera um milagre para impedir essa dolorosa experiência de prova. Que frase dura, que frase difícil. Deus não faz milagre para impedir essa dolorosa experiência de prova, para proteger seu povo das tentações de Satanás. Se forem severamente tentados, é porque as circunstâncias foram de tal maneira moldadas pela apostasia de Satanás, que se permitem tentações a fim de que sejam desenvolvidos caracteres que determinam a aptidão da família humana para o lar celeste. Caracteres que resistam a toda pressão de circunstâncias desfavoráveis na vida particular e pública. Queridos, quando eu leio essa história, eu fico pensando, por que Deus deixou tanta gente ser martirizada? Essa gente foi martirizada por causa do testemunho que deram e por conta de não negociar a palavra do Senhor. E por que essa gente foi perseguida, foi morta? Por que João Batista? Eu estou lendo Desejar Todas as Nações. João Batista. Por que Jesus deixou João Batista morrer no cárcere? E mais, as últimas informações que João teve de Jesus é que lá fora ele estava fazendo o cego ver, o surdo ouvir, estava curando, estava pregando, ressuscitando, alimentando. Mas você, João, você nada, você vai morrer. Sabe? Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Compromisso de Deus não é com o meu bem-estar. O compromisso de Deus não é para me ver uma vida, ou viver uma vida confortável, gostosa, bacana, onde tudo aquilo que eu almejo acontece. Queridos, o compromisso de Deus com o seu povo sempre foi e sempre será com a nossa salvação, e ponto. E muitas vezes Deus permite que o seu povo, na esfera pública e pessoal, viva situações. Deus diz: não. Eu até poderia fazer o milagre, te livrar, te fazer escapar dessa, mas eu não vou, porque eu tenho um compromisso com a tua salvação. Eu prefiro viver sem você, ou melhor, eu prefiro morrer por você a viver sem você. E às vezes Deus diz: não, você vai passar por perseguição, por tribulação, você vai passar por dificuldade, eu vou dizer não. Tem momentos que eu vou até parecer que eu nem existo, que eu não estou nem aí por você, mas é porque eu tenho um compromisso de amor com você. E o seu caráter, ele é forjado, ele é trabalhado, ele é lapidado, não é no topo da vida, onde está tudo bem, mas é no vale, onde a gente, embora não queira estar, é o lugar, ou o melhor lugar para estarmos, para crescermos e nos desenvolvermos. Querida igreja, essas 7 trombetas falam que Deus já está em juízo pelo seu povo. Essas 7 trombetas falam que nós acreditamos num Deus poderoso, que nenhum império, nenhuma liderança pode acabar com o plano de Deus estabelecido por seu povo. Mas nessa manhã, o meu apelo final, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar para nós sobre a grandiosidade de Deus, eu quero falar sobre a sua vida pessoal, particular. Talvez exista alguém aqui que está orando, e orando, nada acontece. Talvez alguém esteja se sentindo prejudicado, humilhado, acontecido, abandonado pelos homens e por Deus. Talvez tenha alguém aqui que esteja numa luta íntima, profunda, e não sabe por onde a vitória virá, ou se ela virá. Eu quero chamar você nesta manhã a acreditar que nós confiamos num Deus grande,
forte e poderoso, que se importa com seus filhos, que cuida dos seus, que por vezes diz não, mas é um não em compromisso de salvação. Um não para que Deus possa trabalhar aspectos da sua vida, do seu caráter, porque Deus não quer apenas viver com você aqui, quer que você viva com Ele por toda a eternidade. Eu quero convidar você a se colocar em pé, nós cantarmos sobre a grandiosidade desse nosso Deus, desse Deus forte e poderoso, que é capaz de tudo por um filho seu. Um Deus que não desampara, não abandona. Um Deus que julga os seus filhos por amor dos seus filhos. E que em breve voltará, com sons de trombetas virá nos buscar e nos levará por toda a eternidade.
Senhor Deus, naquele dia que o meu pai disse não, tinha duas coisas que eu não sabia. A primeira delas, quantos nãos eu ouviria ao longo da vida. Nãos de homens e não do Senhor também. Quantas vezes as portas se fechariam, quantas vezes os dias se tornariam em trevas, quantas vezes os recursos seriam escassos, e quantas vezes eu me sentiria só e eu abandono. Outra coisa que eu não sabia naquele dia é a capacidade humana que a gente tem de chorar por nada, se desesperar por pouca coisa, se abater por aquilo que não melhora a nossa vida em nada. Querido Deus, para aqueles de nós que estamos abatidos, fracos, desanimados, sentindo que homens, o inimigo do Senhor, está nos perseguindo, ajude-nos a entender que nessas horas o melhor que a gente pode fazer é mergulhar numa profunda comunhão com o Senhor, agarrarmos a fé e não soltá-la. Embora às vezes isso não é tudo que a gente quer, mas sempre será tudo que a gente precisa. Ajude-nos, Pai, a nos portarmos de maneira honrosa, decente, íntegro, fiel, de maneira cristã, diante de todos os desafios da vida. Se o Senhor tiver o que fazer para nos libertar, glória, amém, aleluia. Se não há nada que possa ser feito, louvado seja o seu nome, que assim seja. Mas por favor, santifique a nossa vida e venha ungir o nosso coração com o Espírito Santo, por Jesus, amém e amém. Um feliz sábado a você. Estarei ali na porta me despedindo, lembrando que todos estão convidados a participar do nosso potluck. Nos vemos logo mais ali no Fellowship Hall.